Bom dia a todos. Vou pular aquela parte, de que está nervoso, que isso não precisa dizer para ninguém. Mas eu quero agradecer aos irmãos que oraram, para que eu estivesse aqui. E quero dizer para vocês que Deus ouviu a oração, Deus me deu a palavra. E é por isso que eu vim. Eu tenho a convicção de que essa palavra é dada e foi dada por Deus. Eu peço que vocês orem para que eu tenha a tranquilidade de transmitir da maneira que Deus quer, que todos nós entendamos ela agora. Amém? Orem, por favor, encurva sua cabeça e vamos orar pela palavra. Amém. O tema dessa palavra, na verdade, é a dificuldade de arrumar o título, da pregação, porque o título a gente cria ou inventa, como a gente quer, mas às vezes acha um título bonito e o resto não corresponde. Aí fica igual o filme do Supercine, o nome é bonito, na hora que você vai ver, mas não é o caso aqui, porque a palavra é boa. E o título, na verdade, é o texto mesmo que nós vamos usar, como base, que é Tiago 13:3. 3:13, desculpa, o contrário. E que, por sinal, justamente esse não está aí. Eu achei que não tivesse colocado. Não. Tiago 3:13. Está aqui. Que diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Irmãos, essa pergunta, do autor Tiago, ela nos leva a pensar antes de responder, porque se eu fizesse essa pergunta aqui agora, e dissesse: quem entre vós é sábio e inteligente? É possível que muitos ou alguns de nós não hesitariam em levantar a mão, e dizer: não, eu sou sábio e inteligente, por vários motivos. Um deles, por estarmos aqui, por ouvirmos a palavra, por frequentarmos os cultos, as reuniões, fazermos alguns cursos, e tantas outras coisas que nos fazem achar ou entender que somos sábios. Mas essa pergunta, ela sugere uma reflexão, ela nos leva a refletir antes de responder a essa pergunta, e é isso que Tiago quer que nós reflitamos, ou seja, será que você é sábio e inteligente? Ou você pode responder antes de ler, ou se você já leu o capítulo 1 e o 2, para depois chegar a essa conclusão. E é a essa reflexão que ele quer nos levar e que nós vamos aqui ver. E ele usa uma estratégia para isso, que é a estratégia do confronto. Mas não é o confronto pessoal, das suas próprias ideias, do seu próprio conceito, o ponto de vista. É um confronto com a palavra. Essa estratégia que Jesus usou tantas vezes e que Tiago aqui coloca para que nós sejamos confrontados com a sua palavra, porque é na palavra que nós vamos entender aquilo que somos e aquilo que Deus quer de cada um de nós. E isso já dá um indício de que Ele quer e que Ele centraliza todas as coisas para Cristo, porque Cristo é a palavra. E tudo vai voltando para Jesus, centralizando em Jesus, porque é em Jesus que encontramos as respostas. Toda resposta está em Jesus. Para os maiores dilemas da nossa vida, só vamos encontrar a resposta em Jesus. A alegria, a felicidade verdadeira, vamos encontrar em Jesus. A paz, o perdão e tantas outras coisas que procuramos e ansiamos, só em Jesus é que nós vamos encontrar.
E é isso que Tiago quer nos levar a refletir. Para Tiago, esse autor, ele é uma pessoa muito prática. Você lê o livro de Tiago, você vai ver que é um cara super prático, né? Basta ler os capítulos aí. Para ele, a nossa fé cristã, pode ser expressa através das nossas atitudes e atos. Simplesmente assim. A sua fé, ela é manifesta dessa forma. Para ele também, conhecimento e sabedoria não consiste num conhecimento científico, humanista ou teológico, mas em guardar a palavra e ter uma vida de retidão diante de Deus, de acordo com a sua vontade e com a sua palavra. Essa é a verdadeira sabedoria. Aqui ele pergunta aqui e nos leva a refletir através desse confronto. A exortação de Tiago lembra muito as de Jesus. Tanto que no livro de Tiago, você vai ver, existem aí várias falas que o próprio Jesus usou nos evangelhos sinóticos, principalmente em Mateus. Assuntos, por exemplo, quanto ao que se refere à sinceridade da fé. Está lá, Jesus várias vezes, né, disse que a nossa fé, a nossa doutrina tem que ser melhor do que a dos judeus, dos fariseus. Assuntos quanto resistir às provações com paciência. Está relatado aqui em Tiago e está lá também no Sermão do Monte, né? De resistir, de perseverar nas provações. Não julgar os outros. Está aqui, e Jesus referiu lá, não julgueis a ninguém para que não sejais julgados. Refrear a língua. Jesus disse lá, o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. E Tiago volta aqui a falar sobre esse assunto. Sobre não jurar, está lá, Jesus citando o Sermão do Monte, e está aqui também, sendo citado essas exortações por Tiago. Para quê? Qual o objetivo desse confronto com a palavra? Para levar a quê? Essa reflexão. 1,19 está aí. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Sabe para que essa reflexão? Para mostrar que nós preferimos falar do que ouvir. Não sei vocês, mas muitas vezes é muito mais gostoso, a gente prefere falar do que ouvir. E Tiago leva essa reflexão para que a gente perceba isso, que é uma verdade. 1,22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Preferimos ouvir do que praticar. É muito mais fácil estar aqui todo domingo, ainda que nem todo domingo às vezes estamos, mas estar numa reunião, num culto, num grupo, ouvir, receber, é muito mais fácil do que praticar. E muito mais ouvimos do que praticamos, infelizmente. E essa reflexão nos leva a isso, a reconhecer. Capítulo 2, 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos. Acepção de pessoas. Quem aqui, usar uma frase do Bilão, né? Sejamos sinceros. Quem aqui já não fez acepção de pessoas? E olha, essa acepção, ela não está ligada diretamente ao fato do fazer. Eu não faço. Eu nunca, como diz a gíria, eu nunca tirei ninguém. Mas diz ali no 4, que vos tornasse juízes tomados de perversos pensamentos. Às vezes você não faz, mas você pensou. Você preferiu. Você julgou pela aparência. Eu fui esses dias num determinado lugar, numa festa,
E não estava muito a fim de ir, porque tem certas festas que você já sabe quem vai estar na festa, né? Então, aí eu já comecei a pensar assim, puxa, né, vai estar lá, e né, é aquela bebedeira, né, o cara, né, só bebe, aí é só falar de futebol, só de bola, e só isso, aquilo, e você vai... Preconceito. Eu já formulei uma situação que eu não sabia se ia ser real. Preconceitos. Tem tantos outros, né, que nós cometemos. Mas é essa reflexão. 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? A fé sem obras é morta. E nós declaramos muito mais a nossa fé com a nossa boca, falando por aí, do que com propriamente as nossas obras. Se as nossas obras acompanhassem as nossas confissões da nossa fé, o mundo, a sociedade não estaria como está. Mas infelizmente elas não acontecem com a mesma frequência. 3:1. Meus irmãos, sim. Não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Quantos de nós não desejamos ser mestres? Eu estou dizendo mestre não é um título, uma posição, mas quantos de nós não querem ensinar? E hoje, né, venhamos a refletir, né? Como tem gente ensinando. Você deve receber também, como eu, né, no WhatsApp, vários vídeos, vários áudios de irmãos dizendo: irmão, tem uma mensagem de Deus para você nessa manhã, e Deus está falando isso e Deus aquilo. E poetas, pregadores, profetas aos montes, Deus falando através de todos e de gente até dirigindo, porque muitos de nós queremos ser mestres, muitos de nós queremos ensinar, nós não estamos dispostos a aprender, a se sujeitar, mas nós sabemos mais, temos mais a passar. A gente vê com frequência pessoas assim. Eu confesso, irmãos, que eu tinha um certo problema, que eu vejo que até aquela humildade falsa, né? Aquela humildade espiritual que a gente cria, né? De que quando vínhamos aqui na frente, na ceia, os presbíteros aqui, e às vezes a gente vem, né? E às vezes não somos nós que servimos, então eu ficava pensando, puxa, mas para que ir lá na frente, se não vai servir, só para ficar lá de pé, né? O que eu sou mais do que os outros? Né? Eu sou igual, né? Achando que... Mas, irmãos, eu entendi que as pessoas que estão aqui são homens, pela graça do Senhor Jesus, mas são homens aprovados por Deus. São homens que foram e que são experimentados por Deus. E não somos mais do que vocês de forma nenhuma, mas somos experimentados. São homens, são pessoas que passaram ou que estão passando pelo fogo. Mas é pela graça, porque esse fogo é colocado pelo Senhor Jesus e Ele que controla o forno. Ele não deixa aquecer mais do que a gente aguenta. A gente só está aqui pela graça, pelo sustento de Jesus Cristo, Senhor. Foi Ele que, quando Satanás pediu para peneirar Pedro, Ele disse: não, eu não vou deixar, porque ele não vai aguentar. É isso que Jesus faz conosco. Ele sabe até onde deixar, Ele controla a temperatura, para que a gente seja aprovado. Então, muitos querem ser mestres. Gente, não é assim. É pela graça, é pela escolha e determinação daquele que manda e faz todas as coisas. Amém? Muito bem.
Diante de toda essa reflexão, a gente chega à conclusão de que esse Evangelho, e só esse Evangelho, é capaz e tem o poder de quebrar totalmente a nossa vida e nos fazer enxergar quem somos e aonde estamos. Só o Evangelho tem esse poder de fazer nós entendermos e chegar à conclusão de quem nós somos e aonde nós estamos. Meus irmãos, aí é o ponto de partida, porque você só vai conseguir o sucesso ou chegar a essa sabedoria verdadeira a partir do princípio que você chegar no ponto de partida, de saber para onde vai, para onde tem que ir. Você está perdido, acredito que você já se perdeu em algum lugar, uma cidade que não conhece, e você só se dá conta de que está perdido, e só começa a ter a certeza de que vai chegar no seu destino a partir do momento que alguém te avisa onde você está. Porque enquanto você não sabe nem aonde está, você fica rodando em círculo. Eu acho que está perto, eu acho que era por aqui, né? Já aconteceu comigo. E aí quando eu vi, eu falei, não, eu não sei nem aonde eu estou mais. Então a palavra, esse Evangelho tem o poder de te colocar no seu lugar. E de dizer, olha, a minha situação é essa, eu estou aqui. E agora eu sei para onde eu devo ir, para onde Deus quer me levar. Começa daí. Mas só o Evangelho pode fazer e tem esse poder. Por isso, Jeremias 23, 29, diz assim, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? É por isso que o Evangelho faz isso. Porque a palavra do Senhor é como um martelo. E quando nós recebemos essa palavra, ela quebra. Ela destrói tudo que não presta e nos coloca no nosso lugar. Essa é a palavra, como um martelo que esmiuça a pedra. Tudo tem que ser quebrado, não serve nada. Você acha que você é bom? Você acha que tem alguma coisa de bom, de bem em você? O apóstolo Paulo, aquele apóstolo Paulo, ele diz, eu bem sei que em mim, ou seja, na minha carne não habita bem nenhum. Que bem que há em nós. Então tudo tem que ser quebrado. Tem que começar de novo. Quer um exemplo? O jovem rico, Lucas 18, 22. Ouvindo Jesus disse, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Esse jovem rico, além de ser rico, e normalmente os ricos têm mais coisas, mas além de ser rico, ele tinha outras coisas de valor. Ele tinha algumas coisas que talvez eu ou você não tivesse. Porque Jesus disse para ele guardar os mandamentos, e ele diz, isso eu já faço. E o que tinha ele? Ele diz, olha, não matarás, eu já não faço, eu não mato ninguém. Não furtarás, eu não furto. Eu não dou mau testemunho, falso testemunho. E honro meu pai e minha mãe. Gente, é uma bagagem boa, né, sua Bíblia? É um bom currículo, né? Tem, às vezes, né, alguns de nós não conseguimos cumprir esse currículo aí. E o jovem rico disse para Jesus, olha, eu tenho isso aqui. Mas Jesus olha para ele e fala, olha, te falta uma coisa. Vende tudo que tem, dá aos pobres e aí me segue. Né? Você sabe por que Jesus pediu isso? Porque isso era a vida dele. A vida desse jovem era a riqueza. E Jesus pede a vida. Menos que isso para Jesus não serve. Menos que isso é pouco. É tudo. O que é o tudo para você, meu irmão? É isso que Deus quer. O tudo é de Jesus. E só a Ele que nós devemos entregar. Então te falta alguma coisa, disse.
Mateus 22, 27. Não. 22, 37. Está aí? 36, 37. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Sabe o que é isso, meu irmão? É o mínimo que Deus merece. O mínimo. E eu pergunto, nós amamos o Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração? Se não amamos assim, nós não estamos fazendo o mínimo. E se não estamos fazendo o mínimo, aonde nós estamos? Essa é a reflexão. Nicodemos, todos sabem, né? João 3, de 1 a 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Esse cara era um cara importante, né, dos principais, e deve ter ido para Jesus, embora tenha ido de noite, mas ele deve ter ido com certo orgulho, porque ele tinha bagagem, ele tinha currículo. Eu conheço a lei, eu pratico a lei, eu ensino a lei. E a decepção desse homem foi que o que Jesus disse: olha, nada disso serve, eu não me aproveita nada. Você quer o reino dos céus? Tem que nascer de novo. Você é tão ruim que tem que nascer de novo. Não é o lata velha, né, do Luciano Huck, que embora está caindo aos pedaços e dá um jeito, arruma e fica bonito. Não, você tem que ser destruído, tem que nascer de novo, né? Não tem nada que aproveita. Eclesiastes 1,15. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Esse versículo, por muito tempo, ele me intrigou em algumas coisas, porque eu achava assim, puxa vida, a Bíblia, tem contradição. Porque está dizendo, e justamente Salomão, que é sábio, dizendo que aquilo que é torto não se pode endireitar. E eu aprendi no Evangelho que Jesus transforma, que Jesus muda, e a minha vida foi mudada, Jesus consertou muitas coisas. E como que ele diz isso? Que o que é torto não se pode endireitar. Mas eu tive um entendimento disso. Mateus 3, de 9 e 10. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Você sabe o que acontece com o que é torto, irmão? Por que não pode ser endireitado? Porque está posto o machado à raiz de toda árvore. Porque se derruba e planta de novo. E é assim, esse é o método de Deus. Deus, disse o seu Abílio, é o agricultor. Aí você fala, mas lá em João não diz que ele poda a árvore? Deus poda o que ele plantou. Deus trata e poda comigo e com você e aqueles a quem o recebeu. Esse ele plantou, ele poda, ele cuida. Mas o que ele não plantou ainda, o machado está colocado à raiz. Tem que ser derrubado. E é sobre toda a árvore, toda que não fica nenhuma de pé. Todas são derrubadas. Amém? 3 lições que eu queria compartilhar com vocês do confronto
do capítulo 8 de João. E esse acho que eu não coloquei aí, mas eu acho que não. É o João capítulo 8. Aí são as conclusões. A passagem não está mais conhecida e vocês sabem, né? A passagem da mulher apanhada em adultério. Um confronto entre Jesus e os fariseus. E o que aconteceu, o que a gente pode tirar de lição dessa passagem tão maravilhosa? Primeira lição é que reconhecem que Jesus é maior que Moisés. Como que isso aconteceu? Eles chegam com a mulher apanhada em adultério para testar Jesus. Eles já tinham, acho que no seu íntimo, a fé de que Jesus, esse cara era diferente, né? Ele era maior que Moisés, sim, mas talvez não queriam admitir. E quando trazem essa mulher ali, apanhada em adultério, e disse: olha, Moisés disse assim, aquele que nós acreditamos, aquele a quem nós seguimos, disse assim, que é apanhada em adultério, tem que ser apedrejado. E Jesus, com toda a sua sabedoria, né, uma mansidão de sabedoria, se inclina e está escrevendo ali, e deve ter pensado assim: bem, é verdade, porque em Jesus, em nenhum momento ele reprova, né? Jesus diz: não vai apedrejar, não, tem que ter misericórdia, não, tem que perdoar, não. Jesus deve ter pensado: vocês têm razão, a lei diz assim, e sabe, não vou dizer para vocês, mas eu estava lá quando essa lei foi dada, eu ajudei meu pai a passar essa lei para vocês, mas sabe de uma coisa? Eu estava lá antes disso, eu estava lá no Éden, quando o pai disse assim: olha, não comereis desse fruto, porque o dia que dele comerdes, certamente morrerás. Então todos vocês comeram através de Adão, então todos vocês têm que morrer. Então vamos fazer o seguinte: a lei é para ser cumprida, e eu vim para cumprir a lei, eu não vim revogar a lei, vamos executar a lei, mas vamos fazer o seguinte: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, é justo, essa é a justiça de Deus. E aí, já sabe o que aconteceu, né? Então eles reconhecem ali, que esse Jesus era muito maior que Moisés. O julgamento, a maneira dele lidar com as coisas, sem ele falar nada, mostrou claramente isso. E Jesus, em algumas vezes no Evangelho, ele faz essa comparação justamente para tocar os judeus, né? Que tinham como referenciais, né? Abraão, Isaac, Jacó, Davi, pessoas importantes, né? E lá em João, Jesus diz isso: antes que Abraão existisse, eu sou. O referencial para vocês é esse, pois antes dele eu existo. E agora aqui em Moisés, com todo respeito a Moisés, né? Mas Jesus pôs Moisés lá no chinelo, né? A maneira de julgar é essa. Quem é o referencial para você, meu irmão? Quem é o referencial de poder? Quem é o referencial de valor na sua vida? Nós precisamos saber que Jesus é maior, que Jesus é antes de tudo isso. Amém? A segunda lição nesse confronto é que eles são colocados, cada um no seu lugar. Quando Jesus coloca esse tipo de justificação, eu acredito que um deve ter olhado para o outro e pensado o seguinte: bom, se aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra, um deve ter olhado para o outro e disse: bom, eu ando com você, eu sei quem você tem pecado, eu também tenho. A mulher nem precisa dizer, quem que está aqui que não tem pecado?
E se quem não tem pecado é que vai atirar a primeira pedra, eu acho melhor a gente, ir saindo. Então, é o poder da palavra. Colocar cada um no seu lugar. E essa é a lição que esses fariseus tiveram. E a terceira lição foi dada para aquela mulher. Qual é a lição que essa mulher teve? Ficou ali diante daquele que era o único que tinha autoridade, que tinha poder e que tinha direito de condenar. E deve ter pensado, se ele não deixou me apedrejar, imagina o que vai fazer agora comigo. Mas Jesus dá a lição e diz, ele não diz isso, mas mostra para essa mulher o seguinte: olha, o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. Quem está aqui veio para dar vida, e vida em abundância. O que você está aprendendo aqui, hoje, essa mulher, vai ficar registrado por toda a história. Você tem o privilégio de aprender hoje, antes de todos nós que cremos, que esse Jesus é o bom pastor, que esse Jesus é aquele que dá vida pelas ovelhas. E essa lição, essa mulher teve o privilégio de aprender antes mesmo de nós mesmos aqui. Primeira Coríntios 2, 6 a 9, vamos indo para o final e a conclusão. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabendo essas coisas, que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está aí a verdadeira sabedoria. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, mas agora revelada. Deus estava ali, Jesus estava ali, escrevendo na terra, para mostrar aquilo que Ele veio e por que Ele veio, mas também para mostrar quem nós somos e aonde nós estamos. Amém? Meus irmãos, ser sábio e inteligente é viver em mansidão de sabedoria. É Jesus, é só Jesus. Amém? Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.